Ecologia em Ação, sejam bem-vindos ao programa. Nós vamos tratar hoje de um assunto que interessa a todos, que é vamos falar sobre alimentos. Nós temos uma grande variedade de alimentos. Muitos alimentos são limpos e a grande maioria são alimentos que têm contaminantes como agrotóxicos. Então, esses alimentos hoje causam ou saúde ou doença. Vocês sabem que a gente morre pela boca, pelo que come. Nós somos o que comemos. Se nós somos magros, é porque nós comemos de uma maneira correta. Se nós somos um pouco mais gordos, é porque nós estamos comendo muito açúcar e muita gordura. E assim, então, o ser humano tem a opção de formatar o seu físico para viver com felicidade. Mas então nós vamos falar sobre os alimentos que são produzidos através de processos químicos. São plantas que logo que semeadas, e mesmo muitas antes de serem semeadas, elas recebem uma aplicação ou algumas aplicações de herbicidas para matar toda a vegetação que existe sobre o imóvel. Morre tudo. É um killer, é um matador, são os herbicidas. E o herbicida que mais é usado hoje em dia é o glifosato, princípio ativo chamado glifosato, mas que tem nomes comerciais como Roundup e o Roundup Red, que é um herbicida para a cultura da soja. Então a semente já vai com um certo invólucro de agrotóxicos. A semente cai no solo para não ser atacada por bactérias e insetos, ela já vai protegida com agrotóxico. Então ela nasce no invólucro de pesticidas químicos. Brotou, ela passa a ser pulverizada. Então, dependendo da cultura, dependendo da rapidez de crescimento, dependendo do clima, dependendo das condições de chuva, de seca, são alternadas as pulverizações. Então, existe hoje, através da apostila dos produtos químicos, dos pesticidas, uma pauta pré-formatada para a aplicação de agrotóxicos, como, por exemplo, na cultura da maçã. Então, é programado. Tem inseto ou não tem inseto, esses vegetais, essas plantas, essas árvores são pulverizadas. Então, em consequência, o que nós temos? Nós temos um alimento carregado de moléculas químicas, que certamente essas moléculas que foram aplicadas sobre a maçã, sobre a laranja, sobre o alface, sobre o repolho, sobre o tomate, sobre a berinjela, sobre pimentão, elas se incorporam ao produto e se incorporam na nossa mesa, no nosso prato. E assim, com esse consumo de produtos tão contaminados, porque se vocês vejam só, se um aplicador de agrotóxico, quando vai fazer a jornada química dentro de uma lavoura, para não se contaminar, ele se veste com o equipamento de proteção individual, que é máscara, que é proteção para os olhos, proteção para a pele, proteção para as mãos, para o sapato, para o pé, para a canela. Então ele se protege. O veneno é barra pesada. Isso é pulverizado em cima do alface que você, no dia seguinte, está no teu prato. O que você acha que é isso? Pode? Pode. Vou mostrar imagens para vocês aí do que são essas aplicações dos produtos químicos em cima dos nossos alimentos. A consequência disso tudo, vou contar um pouco mais adiante para vocês. Mas como alternativa, nós temos os produtos, os alimentos orgânicos, que nem sempre são tão orgânicos, mas muitos se aproximam realmente de um alimento limpo.
essa cultura, ela demanda um pouco mais de cuidados com a terra. Você não pode, por exemplo, plantar uma semente que foi programada para crescer com adubo químico. Então, as sementes hoje não são mais sementes nativas como eram as sementes utilizadas pelos nossos avós. Então, sementes hoje são todas elas modificadas geneticamente. Então, muitas delas são transgênicas. E são transgênicas porque foram patenteadas. Você comprou uma semente dessa, você não pode reproduzir mais o vegetal. Está proibido de fazer essa reprodução. Todo ano tem que comprar semente nova. Mas hoje está voltando a agricultura orgânica, a agricultura dos nossos avós, dos nossos bisavós, que plantavam sem adubo químico, que plantavam sem produtos químicos, nem inseticidas. E colhiam bons alimentos. Tanto assim que nas fotografias que vocês observam de pessoas no século passado, por exemplo, no começo do século passado, até meados do século XX, vocês notam que as pessoas todas eram esbeltas, eram magras, eram elegantes. Ao contrário de hoje. Vocês abrem as fotografias, as imagens de São Paulo, as imagens em shopping, em supermercado, você vê que o volume das pessoas aumentou muito. Isso é alimentação incorreta. Então, esses produtos orgânicos, eles são produzidos sem agroquímicos, não são pulverizados com venenos. E são originados de sementes também organizadas nesse sentido. As sementes são multiplicadas, são melhoradas, normalmente sem aplicação da genética. Então, esses alimentos que muitas vezes alguns consideram caros, na realidade não o são. Você tem um alimento que é colocado na tua mesa, ele é de bom aspecto, de bom tamanho, coloração. Às vezes, se corta o tomate, tem uma lagarta lá dentro, uma larvinha. Não tem problema, tu tira fora a larva, ela estava comendo uma parte do teu tomate, você isola ela, não joga fora o resto da alimentação. A mesma coisa com a goiaba e assim por diante. Então, quando um alimento tem uma lagarta dentro, é um sinal de que é um alimento excelente, um alimento limpo e que não tem agrotóxico. Você tem que dividir a tua comida com os insetos. Muitas vezes o agricultor consegue produzir sem que os alimentos sejam praguejados ou habitados por insetos, por lagartas principalmente, larvas. Então esses alimentos orgânicos estão disponíveis, eles significam saúde. Você se alimentando de um produto que não tem nem agrotóxico, nem outros conservantes, você está conservando a tua vida. Você está criando um organismo saudável, resistente, imune a muitas doenças, imune aos resfriados que estão por aí. Então, esses alimentos orgânicos, estou mostrando aí as imagens, são saborosos, têm um perfume diferente, tem um gosto diferente, e a tua digestão é diferente, certo? A evacuação é diferente, o teu intestino não sofre. Então você não corre o risco de ter câncer nas tripas, nos intestinos, no reto. Então é muito importante. O que você come vai representar o que você vai ser fisicamente nos anos seguintes. Mas o nosso tema, ele vai continuar nessa linha, e nós vamos mostrar para vocês como esses alimentos químicos são produzidos. Já falei um pouco. Eles recebem uma semente transgênica, na cova é colocado adubo químico em quantidade já com a máquina, muitas vezes, são plantios mecanizados, até já tem alface mecanizado, repolho mecanizado. É agricultura verde tecnificada. Isso quer dizer, vai se tirar o máximo do rendimento, nem sempre com o máximo da qualidade e da saúde que pode proporcionar esse alimento produzido quimicamente. Então, os alimentos químicos, eles recebem diversas pulverizações. A maçã catarinense, ela recebe entre 12 e 13 jornadas fitotécnicas, recebem veneno programadamente. E assim nós temos na nossa mesa, nas prateleiras dos nossos supermercados, nós temos
gôndolas com produtos orgânicos, certificados, e gôndolas com produtos produzidos sem agroquímicos, mas não são chamados de orgânicos, são produtos limpos. E temos os produtos convencionais, que nos últimos 70 anos são produzidos com venenos e com agroquímicos, com adubos químicos. Então aí você sabe o que você põe na boca, você vai sofrer as consequências benéficas ou maléficas. Os orgânicos são produzidos conforme eu já contei para vocês. A produção é tão grande, tão volumosa, tão importante quanto dos produtos químicos, porque quando o agricultor familiar hoje, em Santa Catarina nós temos 80% de agricultores familiares que produzem alimentos para nós, eles produzem organicamente, muitos deles. Uns 10% produzem de forma orgânica, os outros ainda se utilizam da assistência técnica dos órgãos estaduais de assistência técnica agronômica, onde é recomendado sempre o uso de defensivos agrícolas, de agrotóxicos ou de produtos fitossanitários venenosos. Essa é então a realidade nossa, e tudo que é manipulado lá no campo chega na nossa mesa para que o nosso avô possa comer um produto limpo ou contaminado, para que os nossos netos, nossos filhos e os nossos doentes possam se alimentar corretamente ou incorretamente. Como já falei, o indivíduo que aplica o agrotóxico, o avião que faz a aplicação do agrotóxico, ele faz um banzé na atmosfera, ele joga muito veneno na atmosfera. Soja, banana, arroz e outros cultivos extensivos são todos eles pulverizados com aviões agrícolas e soltam muito veneno e não tem controle. Não existe uma fiscalização, por exemplo, do CREA lá no momento que o cara faz o enchimento do tanque desse avião agrícola. Não há controle, ele está sozinho. O piloto e o agricultor estão sozinhos no campo de pouso e de alçar voo. Então, o agricultor traz os pacotinhos de remédio, como eles dizem, de venenos, muitos deles vêm do Paraguai, e esses venenos são aplicados aéreamente pelo avião agrícola. De vez em quando cai um ou outro, de vez em quando também morre algum piloto. Eles fazem rasantes muito perigosas. Mas nós vamos continuar com esse tema no bloco seguinte. Aguarda aí que eu já volto. Nesse segundo bloco, nós vamos falar também sobre alimentos, não, mas desta vez alimentos industrializados. Os alimentos industrializados hoje compõem a maioria dos elementos do prato nosso de cada dia. As pessoas comem muito rapidamente, as pessoas se alimentam em lanchonetes, as pessoas se alimentam com pão branco, muita gordura, muita carne gordurosa, muita maionese com óleo vegetal. Então são alimentos que trazem o que para o nosso organismo? Eles carregam o nosso organismo de gorduras. Muito açúcar nos refrigerantes. Uma garrafa de refrigerante, ela contém algo como 100 gramas de açúcar. O açúcar entra no nosso organismo, vai para o fígado, transforma-se em gordura, em liposidades. E isso é muito difícil de perder. Então é muito triste, por exemplo, esses alimentos industrializados, muitos deles feitos com soja transgênica, o óleo de soja é transgênico no Brasil, a margarina é transgênica no Brasil. Infelizmente, houve uma legislação recente
que não obriga mais o fabricante de alimentos industrializados a colocar no rótulo que ali contém produto transgênico. Infelizmente, nós tivemos legisladores federais que foram contra o povo brasileiro, mais uma vez, e tiraram essa regalia que nós já tínhamos de saber qual é o alimento que tem um elemento transgênico ou não. Nós sabemos, a literatura recente está nos mostrando que os alimentos transgênicos trazem seríssimos problemas de saúde para o consumidor. Muitos problemas estão surgindo, muitos. Nós temos relatos de consumidores em regiões onde tem muita aplicação de agrotóxico, nas regiões agrícolas altamente produtivas, onde os agricultores contaminados e os consumidores contaminados passam a mostrar sintomas de estresse pesado. Muitos levam-se ao suicídio, abandonam tudo, são precocemente aposentados, graças aos alimentos contidos com muita contaminação de agrotóxico e muitos outros elementos que são incorporados aos alimentos industrializados, como conservantes. Imagina uma lata de peixe, se você não tiver conservante lá dentro, ela pode estufar. Feijoada em lata, se não tiver conservante ou alicerçante de sabor, pode estragar ou pode não ter um gosto bom. Então, são mais de 20 produtos químicos que são incorporados ao alimento industrial. Toda essa porcaria entra no nosso organismo e começa a ativar certos elementos que normalmente não seriam ativados, como são as células que se reproduzem sem parar, que é o câncer. Causa disso são os elementos que estão dentro dos nossos alimentos, os alimentos tóxicos, que disparam a multiplicação da célula natural e transforma o nosso organismo numa coleção de câncer, que depois se espalha pelo organismo e a pessoa realmente sofre muito. Então nós vamos falar um pouco desses alimentos industrializados, chamando a atenção das imagens de pessoas que estão acima do peso. 51% do povo brasileiro está acima do peso. Já falei que há um século atrás as pessoas eram elegantes, eram esbeltas, não comiam tanto, não tinha alimento industrializado nas prateleiras, não havia supermercado. Havia vendas onde se comprava o arroz do colono a granel, o açúcar mascavo a granel, a batata doce, o palmito estava ali, ainda não descascado. A batata doce não levava agrotóxico, o aipim não levava agrotóxico. O leite do agricultor, a manteiga do agricultor não levava produto químico na ração para combater o carrapato, os bernes, as bicheiras. Isso tudo foi incorporado no alimento através da indústria. A indústria, para ter grandes lucros, ela oxigena o óleo e se transforma em margarina. E nós adoramos essas comidas industriais, porque são práticas, é fácil de fazer. Frango já vem, coxa de frango já vem temperadinha, semi-preparada, se coloca no micro-ondas, 10 minutos está servida a alimentação. Que tipo de alimento é esse? Frango produzido por hormônio. Então, essa questão das gorduras em excesso, açúcar em excesso, ela provoca a obesidade. Eu estou mostrando aí para vocês as imagens das pessoas que estão acima do peso, elas não conseguem, sofrem muito. Tem problemas de articulação, problemas nos pés, o superpeso arrebenta com os joelhos. A pessoa passa a ficar sentada o dia inteiro, aumenta mais ainda o volume. O sedentarismo é causado pela gordura inicial. O indivíduo não faz mais ginástica, ele passa a ser um cara preguiçoso.
Ele come, come, come na frente da televisão o tempo todo. E as crianças são induzidas pelas mamães. Tem muita gente de classe média alta que, quando vão nos shoppings, nas praças de alimentação, a gente vê lá as mamães colocando Coca-Cola e batata frita no prato da criança e obriga a comer aquela porcaria, aquela gordura, aquele açúcar todo. Criança com 2, 3 anos já no superpeso, sobrepeso. Vão ser diabéticos. O excesso de gordura provoca diabetes. Então, gente, 1 litro de refrigerante, como eu já falei, tem 100 gramas de açúcar. Então, refrigerante é um veneno. Procure se alimentar com frutas, sucos de frutas naturais. Você tem uma digestão tranquila, você tem um sono mais tranquilo, a tua pele fica melhor, a tua cabeça fica melhor. Você tem mais vontade de viver, o teu aroma, o teu olfato melhora bastante. Não fume, não beba, se alimente bem, com alimentos orgânicos, limpos. Conheça o agricultor que produz o teu alimento para você, para o teu pai, para os teus filhos, para os teus netos. É importante isso aí. Então, o que comer hoje? As alternativas existem. Existem feiras orgânicas. Em Joinville tem feira orgânica também. São poucas ainda. Em outras cidades, as feiras orgânicas são diárias em diversos pontos da cidade. Aqui não se conseguiu ainda produzir alimentos orgânicos suficientes. Vem muito alimento orgânico de Campo Alegre, bom alimento, mas é pouca coisa. Deveríamos incrementar isso aí para que a pessoa tenha mais saúde. Nós não temos mais hospital hoje, as pessoas estão todas deitadas, as mulheres estão tudo deitadas nos corredores. As pessoas não conseguem mais pagar um plano de saúde, a crise chegou nesse ponto. Ninguém mais consegue pagar 800, 900, R$1.000 por um plano de saúde. Estão indo todo para o SUS. No SUS não tem atendimento. São fila de milhares de pessoas. Impressionante a que nível nós chegamos. Então tudo é uma decorrência de uma falta de prestarmos atenção em quem nós estamos votando. Quem está aprovando as leis contra a saúde do povo brasileiro. Complicado. Então, a receita para uma boa saúde é comer muita fruta boa, frutas produzidas organicamente. Fruta produzida industrialmente são frutas perigosas, como é a laranja, como é a maçã, como é a pera. A pera que vem importada, ela vem com muito agrotóxico lá do Chile. Muito. Então, como já falei, somos o que comemos. Somos o que colocamos para dentro do nosso organismo. Colocou veneno, como vai tirar esse veneno? Não tem como. É sofrimento, é remédio, é médico, o tempo todo no médico. É um trauma, isso aí é uma desgraça para a humanidade. Então, comer bem, poucas quantidades, diversas vezes ao dia, fazer exercício, ler bastante, ter a cabeça limpa, não se envolver com problemas, ter sempre um bom relacionamento, conversar com muitas pessoas, bons projetos, sempre trabalhando, lazer saudável. São essas as recomendações. E o resultado de uma boa alimentação está na qualidade de vida, na saúde que a pessoa conquistou. A saúde não vem de graça. Está certo que geneticamente você recebe uma carga positiva dos teus antepassados. Então, se você tem essa preciosidade, essa doação dos teus antepassados e que te transferiram uma genética que já te dá por si só uma saúde boa, uma boa resistência, uma longevidade, uma velhice com qualidade de vida, isso já é uma dádiva. Mas você pode melhorar isso. Você pode
prolongar a qualidade de vida na terceira idade. É muito importante que a gente tenha essas noções quando moço, na idade meia idade, e também quando se chega na terceira idade, compensou aqueles cuidados que a pessoa teve quando era moça, quando era criança, que os pais orientaram corretamente a alimentação. Então, com um sistema de saúde caótico, como nós temos no Brasil hoje, onde nós não temos mais plano de saúde, porque ele ficou muito caro, muitos estão sem emprego, muitos não aprenderam a plantar uma alface, um rabanete, não aprenderam a plantar um pé de mandioca, um pé de milho, uma espiga de milho verde, não sabem buscar um alimento limpo, não conhecem nenhum agricultor onde eles têm parceria na produção de alimentos bons. Isso é o importante para o ser humano. Não adianta ter dinheiro, você não vai levar nada no caixão. Fica tudo aqui. Não adianta ter dinheiro, o importante é ter saúde, qualidade de vida. Dormir sem dor, andar sem dor, se movimentar sem dores, não ter dores nas juntas, não ter dor de cabeça, não ter dor de dente, ter flexibilidade nas mãos, nos braços, nas pernas, poder correr, poder andar de bicicleta, poder andar, poder subir escada, poder sentar no chão e levantar. Tem gente que senta no chão e não consegue mais levantar. Tem que ter a ajuda de outras pessoas para poder levantar, que a gordura, o volume do peso não consegue mais, não permite mais, sem uma ajuda de terceiros, levantar e desdobrar o joelho. Mas é um tema muito importante, eu agradeço a atenção que vocês tiveram para com esse tema. É um tema de saúde pública, um tema de qualidade de vida. Me desculpem se a gente fala essas coisas, mas é a experiência da vida. Como agrônomo, a gente sabe o que é um alimento bom, o que é um alimento saudável. Preste atenção no que você come. Qualidade de vida se conquista. Até o próximo programa Ecologia em Ação.